Alexandre Calcina. Eu sou diretor criativo numa agência chamada Vista, que era uma revista de skate. E a minha conexão com o skate, ela está em muitas coisas da minha vida. Eu sou skatista há 25 anos já. Eu tenho um projeto de mesmo nome, o meu mesmo nome, onde eu faço desenhos que trazem o tema de conforto para as pessoas, fala de saúde mental, tento passar uma mensagem positiva e inclusiva também para quem anda de skate e gosta da cultura. Pelo menos na minha página ali, as coisas que eu faço, um lugar acolhedor e que possa agregar todo mundo que ache legal esse brinquedo que eu amo tanto. Bem, amigos do Bola Presa, eu sou o Denis Botana. Eu sou o Danilo Silvestre. E nós somos o Bola Presa, um blog E podcast? o blog desde 2007, podcast desde 2011. E estamos aqui toda semana falando sobre basquete, sobre a NBA em especial, para o nosso público. Exato. Então a gente fala de basquete primeiramente em texto e a gente foi evoluindo, conseguiu gravar um podcast semanal. A gente vive de financiamento coletivo há muitos anos, até que os patrocinadores chegassem. Todas as quintas-feiras a gente grava o podcast ao vivo e ele vai ao ar em áudio às sextas-feiras no seu agregador de podcasts favorito. Minha vida mudou depois que eu conheci o skate. Eu não tive, né, tantas referências na família. Assim, tem gente que tem o pai que escutava lá rock ou conhecia minimamente de arte. Eu não tinha isso na minha família. Minha mãe é professora e meu pai é comerciante e eles são pessoas que vieram de lugares muito difíceis, assim. Minha mãe sempre teve perdeu a mãe dela muito cedo, tal, e meu pai veio do interior do Paraná para cá. E eu nunca tive esse contato com arte e música de uma forma presente, assim, durante minha vida. E o skate me trouxe tudo isso. Depois que eu conheci o skate, eu conheci coisas como David Bowie, até saber sobre arquitetura, saber que dava para querer conhecer outros países por causa de skate, ter interesse de viajar por causa do skate. E isso diz respeito a tudo que eu me expresso na minha vida, as coisas que eu faço, que eu gosto, que eu escuto, exposição que eu vou ver hoje, artistas que eu gosto e que quando tem alguma exposição, algum evento eu vou atrás por conta do skate, né? Eu tenho tatuado isso, que o skate foi tipo um portal na minha vida, assim. Bom, comecei a ver basquete quando era criança ainda. As primeiras memórias que eu tenho são da Olimpíada de 92, mas eu era criança ainda, tinha uns 8 anos. Então é uma coisa ainda bem primordial. Lembro de assistir muito basquete feminino que passava na TV aberta aqui no Brasil. Então era sempre time da Paula versus time da Hortência. E era um contato meio que para saber o que era o basquete. Aí depois veio a NBA passando na Bandeirantes. E foi quando passava principalmente os jogos do Jordan, principalmente as finais, que era o que eu assistia mais. Foi um primeiro contato, assim, para que o basquete não fosse estranho. Mas foi só no fim dos anos 90 mesmo que eu comecei a acompanhar basquete de perto. Temporada 99, 2000, assim, da NBA. Foi a que eu lembro, a primeira que eu assisti do começo ao fim, interessado por todos os jogos, todos os times, tudo que eu poderia encontrar de NBA, que não era muito na época, mas foi quando eu entrei nessa pegada de tudo que eu puder encontrar de NBA, de basquete, eu vou consumir. E aí já tinha TV a cabo, né? Já era mais fácil, já tinha primórdios da nossa internet, já foi onde eu conseguia ter um contato para além do que a TV me oferecia. Eu sabia que basquete existia, que passava na televisão aberta de vez em quando, mas eu não acompanhava em absoluto, até que eu comprei uma Folha de São Paulo de domingo, quando eu era criança, e tinha uma página dupla sobre a final da NBA de 1994. Dava uma espécie de preview daquela partida, como eram os times, quem eram as estrelas, o que esperar daquele jogo. E eu era criança, li aquilo, senti que eu estava preparado para a partida e fiquei esperando ansiosamente o jogo acontecer. Foi quando o Houston Rockets foi campeão com o Hakeem Olajuwon.
E naquele momento eu decidi que eu iria torcer pro Houston Rockets. E era isso que eu precisava, de uma introdução, de alguma coisa que me explicasse o que o esporte era. Aí a partir dali eu comecei a assistir de maneira mais casual, sempre que eu via que estava passando na televisão eu acompanhava. E aí no final dos anos 2000, em que o basquete se tornou mais acessível, em que era possível acompanhar as histórias da NBA pela internet, a gente conseguia não ver os jogos exatamente, mas ver os números das partidas, aí eu realmente viciei e comecei a assistir de maneira completamente assídua. Tem um skatista chamado Lance Mountain, que ele fala que a gente, como skatista, a gente imita muito o Austin Kleon também, que é um criativo. Tem um livro dele que eu tenho que ele fala isso, que primeiro a gente imita muitas coisas que a gente gosta, para depois minimamente a gente conseguir pegar todas essas referências e embolar e meio que fazer a nossa personalidade. E isso leva tempo, né? Tem algumas pessoas fazem mais rápido, outras demoram, algumas não conseguem. Eu me inspirei e continuo me inspirando em muitas pessoas. O skate tem muitos exemplos assim que eu sigo e que eu gosto como arte, como cultura, que me deixam inspirados para fazer as coisas que eu gosto. Eu gosto muito do Pontus Alve, que é um skatista sueco e tem um trabalho de arte muito legal nos vídeos dele. Hoje ele tem uma marca que chama Polar, que vai mais pro lado comercial, porque é uma marca, mas os primeiros projetos dele, que é um vídeo chamado Strongest of the Strange, In Search of the Miraculous, arte pura, assim, muito baseada no cinema sueco dos anos 30 e 20. O Jim Greco, que está fazendo umas coisas muito legais, ele é americano. Os coletivos de LGBT de skate, Dare, Unity, que estão fazendo coisas bem legais, assim. E toda a geração nova que está mais desconstruída, assim, sabe? Com questão de gênero e tal. E você vê o pessoal queer, assim, que anda de skate e mostra que é muito mais sobre atitude que manobras, né? Então eu acho que o estilo e a inspiração, ele vem não só da pessoa andar bem, mas no que ela coloca de atitude no que ela tá fazendo, sabe? Puxa, eu vou andar disso aqui, não importa se eu sei fazer só isso aqui, mas isso aqui que eu faço é inspirador ao ponto de outras pessoas olharem e quererem seguir isso aqui que eu tô fazendo e desenvolverem seus próprios estilos. E eu acho isso muito louco e lindo no skate. Tem lugar para todo mundo, sabe? Então, e hoje cada vez é mais claro e nítido isso, e me inspira demais ver essas coisas novas surgindo e estando no skate agora. É bem inspirador. Quando eu comecei a assistir NBA, o acesso à liga era muito difícil. Era difícil assistir um jogo completo de um atleta. A internet ainda era bem embrionária, a gente conseguia uns vídeos muito curtinhos, às vezes você conseguia ver 7 segundos de um atleta, a gente não tinha, por estar no Brasil, acesso ao jogo todo. Eu gostava de vários jogadores, gostava das jogadas de efeito deles, mas eu não sentia tanto vínculo assim, porque a gente não conseguia ver tão de perto. Eu tive a sensação de realmente ser fã de um jogador quando eu pude acompanhar uma carreira desde o começo. Que, aliás, é um mote muito comum de histórias de herói, de histórias de aventura, que é um grupo de heróis que existe há muito tempo e aí entra um novato e aí, através dos olhos do novato, você consegue assistir como é que essas coisas funcionam e por que elas existem. Então foi com o Yao Ming. Ele era um estrangeiro, ele era um jogador chinês, um país que não tinha nenhuma tradição no basquete, ninguém esperava que ele fosse bom, ele não era de um polo basqueteiro, e era uma história que estava realmente começando do zero, nenhuma expectativa, e aí eu pude acompanhar a NBA do zero a partir dele que estava engatinhando, e aí eu pude me identificar com essa história de me sentir um estrangeiro, de me sentir uma pessoa que não se encaixava. Eu era um pré-adolescente, um adolescente, eu sentia que não me encaixava em lugar nenhum. Então eu acho que a NBA tem esse poder, o esporte em geral, de apresentar pra gente histórias. E aí é fácil você se identificar com as histórias de alguns atletas mais do que com outros. Então é muito fácil você encontrar um jogador que tem um jeito de se portar, um jeito de se comportar, um jeito de jogar que você gostaria de ver na sua própria vida, que você associa com a sua própria história. Então eu me associei
a um jogador estranho, muito alto, ligeiramente desengonçado, que ninguém esperava que fosse bom e que deu um jeito de ser bom, deu um jeito de se transformar em tempo real e se tornar uma estrela da NBA. Era isso que eu queria que acontecesse comigo, e tenho até hoje a camiseta do Yao Ming, o jogador chinês. Nada a ver comigo, mas a história dele no esporte era algo que eu conseguia transferir de alguma maneira para a história que eu sentia na minha vida. Quando eu comecei a assistir mais a fundo, eu gostava principalmente dos jogadores pelo estilo deles, pela aparência, pelo jeito que eles jogavam, pela beleza das jogadas que eles faziam, pelas jogadas de efeito, que eu ia tentar imitar depois. Então, os que eu lembro de gostar mais eram o Kobe Bryant e o Allen Iverson. Não tinha nada a ver, assim... Eu acabei torcendo pro Los Angeles Lakers, que era o time do Kobe Bryant depois, mas a princípio eu só queria ver o Kobe jogar e achava tudo o máximo. O jeito que eles andavam, que eles batiam bola, o cabelo que eles usavam afro, o Kobe, achava sensacional, as trancinhas do Iverson. Eu queria fazer tudo igual. Não conhecia ainda na época o conceito de apropriação cultural, então pra mim tava tudo certo. Mas eu só queria ser igual eles. E queria jogar igual eles, na posição que eles jogavam, dar os arremessos que eles davam, me vestir do jeito que eles vestiam. E são dois jogadores bem icônicos nesse aspecto de como eles influenciaram culturalmente, especialmente nos Estados Unidos, né, que a presença deles era mais forte antes da NBA se globalizar mais do que era naquela época. Mas assim, basquete vinha depois. Claro que eles tinham que ser bons para chamar a atenção, e eles eram dois dos melhores jogadores naquela época. Mas eu acho que tinha uma grande parte do... Eles são legais. Eles parecem legais. Não é nem uma questão de identificação do eles se parecem comigo. Não é esse tipo de identificação, porque eu não pareço com eles. É uma identificação do tipo... Jovens querem ser assim, descolados assim, ter essa energia que eles passavam, e eles transmitiam isso de diversas maneiras, pelos tênis. Os tênis deles eram dos mais populares, herdando o que o Jordan fez nos anos 90, de transformar um tênis num ícone da moda, e o Allen Iverson e o Kobe levaram muito disso no começo dos anos 2000. Por estar sempre andando na rua e tal, a gente está muito olhando o que está acontecendo, como as pessoas se vestem, e isso reflete no que tem acontecido até no mercado da moda, assim. A gente vê collabs aí, marcas como Gucci, Prada, fazendo coisas para skate. Eu tive num evento agora da Red Bull Conquest no Rio de Janeiro, que tinha um obstáculo da Prada, o skate. Hoje ele ditou algumas coisas, tem dado uma tendência, né, na direção que essas marcas estão tomando, assim, criativa. E a gente vê isso até por esse exemplo que eu citei do evento de ter um obstáculo da Prada que, sei lá, quando eu comecei a andar de skate isso era meio imaginável, assim, sabe? Era mais as marcas de skate mesmo. E hoje a gente tem presente marcas como também Adidas, Nike, sabe? E que não só skatistas andam, mas simpatizantes também. Além de ter uma coisa que a gente gosta e se veste bem, a gente também está movimentando um mercado gigante, que é o mercado da moda, e influenciando muitas pessoas em cultura, consumo, estilo de vida. E essa é uma das maneiras, um dos motivos de eu ter emprego até hoje, porque eu sou diretor criativo, como eu disse, de uma agência publicitária. A gente, né, faz eventos de skate, e é notável ver qual grande é o número de simpatizantes que vem crescendo, skatistas também, e todo mundo busca se vestir, se inspirar no que eles estão vendo ali. E com o tempo vai ficando mais refinado essa curadoria do próprio estilo, e é tudo graças ao skate. Então hoje é mais do que notório que é extremamente influente e importante para a cultura urbana o skate, assim como outras artes de rua também, como grafite, o break e outras formas de se expressar usando o corpo. Quando eu era adolescente, era muito fácil. O cara que acompanhava basquete se vestia de basquete, que se confundia com o estilo hip hop que estava começando a tomar conta da cultura pop no início dos anos 2000. Hoje,
Os jogadores da NBA acho que se importam mais com moda do que jamais se importaram na história do basquete. Mas eles estão conversando com a moda. Eles querem vestir grandes estilistas. Não sei se você pega um cara que se importa muito com moda, tipo Russell Westbrook ou Shai Gilgeous-Alexander. Eles se vestem como ícones de moda, como grandes influenciadores do Instagram se vestem. Não é um estilo basquete. O estilo basquete ainda parece que é uma coisa do hip hop, das correntes, do não sei o quê, que eu não sei se são os jogadores da NBA que estão influenciando. Eu não sei como está se traduzindo na moda essa popularização da NBA, o fato dos jogadores agora serem ícones fashion. O que eu acho legal disso é que assim, não sei se é um estilo do basquete. É a questão do você se expressar pela moda, vira uma coisa que é legal para quem acompanha basquete. Quando a gente era adolescente, fim dos anos 90, assim, começo dos anos 2000, sei lá, você se importar demais com o jeito que você tá vestido, já era meio que... E aí, qual que é a tua? E aí vinha um monte de piadinha homofóbica e já, o pessoal já sabe, imagina, que isso? Me importar com o que eu tô me vestindo? Imagina, eu boto primeiro camisetão que eu vi pela frente e já era. Você vê o Shai, o Westbrook com qualquer roupa que você imaginar. Roupa larga, roupa curta, roupa transparente, saia. Só um colete de fotógrafo, igual o Westbrook famosamente usou, com uma calça skinny branca. Eu acho que essa influência pode ser legal. Tipo, ele é um atleta e ele se veste assim e tá nem aí. Então, talvez eu deveria olhar pra moda com outros olhos. Não sei se é uma moda do basquete. Se eu me vestir assim e ir pra rua, esse é do basquete. Não. Mas é alguém que se importa com moda. Isso dá pra perceber. Os jogadores usavam muito dos patrocinadores. Então, o Iverson usava o tênis da Reebok. Então ele aparecia pro jogo com um bermudão da Reebok, um camisetão que ia até o joelho dele, um monte de corrente de ouro que ele comprou porque agora ele é rico. E esse era o estilo hip hop, que era o basquete. Né? E até foi uma polêmica. Quando a NBA criou o código de vestimenta, acabou com essas roupas porque a gente não quer passar uma imagem... a NBA não falou isso, né? Porque eles têm algum bom senso. Mas uma imagem associada com... bandido, que aí tinha uma carga racista gigantesca que nunca foi explícita, mas quem prestou atenção percebeu. E ficou ruim até pra isso, né? Tipo, a Reebok queria ser vista com o Iverson usando o bermudão dele. E agora ele é obrigado a usar terno. E aí quando a NBA largou mão disso, quando os jogadores viraram ícone fashion. Então essa é uma parte da história da NBA que é meio esquisita e que tem todo a ver com moda e que os jogadores protestaram, mas eventualmente... aceitaram e acabaram abraçando a ideia do tipo, beleza, então a gente se importa com o jeito que a gente se veste agora. Quando a gente acompanha um esporte de outro país, muitas vezes a gente perde algumas questões culturais que estão envolvidas. Por muito tempo, os negros americanos, eles queriam mostrar de onde eles vieram. Eles queriam mostrar a sua origem. Então eles vestiam as roupas que eram as roupas do gueto, as roupas associadas ao hip hop. E essas eram as roupas que a NBA se preocupava em esconder. Tentar não relacionar diretamente a NBA com a periferia, até porque isso não era uma boa... estratégia de marketing para o público global. Mas hoje a estratégia dos negros norte-americanos mudou bastante. Eles querem ocupar os espaços. Eles querem mostrar que eles pertencem. É sobre você estar no topo e se você não ocupar esses espaços, alguém ocupará. Então o modo de se vestir, o modo de se expressar mudou de maneira muito drástica. E é uma questão muito debatida culturalmente e socialmente nos Estados Unidos, e não é uma realidade brasileira. Você não pode simplesmente dar Ctrl-C, Ctrl-V na situação. A situação dos negros brasileiros é outra, as brigas, as lutas são diferentes. A gente tá aí vendo os jogadores da NBA com as roupas de grife, as roupas dos grandes estilistas, os grandes designers, porque virou uma estratégia de ocupação, virou uma estratégia de expressão social. E às vezes a gente olha aqui no Brasil com um certo estranhamento, mas é preciso lembrar, a NBA é uma liga de outro país, tem outras questões, outras dificuldades, outras histórias, e a gente não pode simplesmente importar de maneira crítica. A gente precisa entender essas diferenças e também lutar contra uma transformação na cultura do basquete da NBA numa coisa totalmente brasileira, como se ela fosse futebol, com as mesmas rixas, as mesmas rivalidades, os mesmos fanatismos. É preciso entender que é uma oportunidade de experimentar algo diferente. A NBA se vende como global, mas ela é localizada e isso faz toda a diferença.
com Last Dance, a coisa mais legal foi acompanhar como a nova geração estava conhecendo o Michael Jordan, porque ele é uma resposta óbvia para muita gente da minha geração, da geração anterior e de quase todas as outras. Quem foi o melhor jogador de todos os tempos? O Michael Jordan. Você nem pensa para responder, você só responde porque é óbvio. Mas o tempo vai passando e as pessoas vão esquecendo, ou elas não assistiram, surgem outras conversas, e de repente o Jordan estava sendo mais conhecido pro pessoal mais novo por duas coisas. A linha de tênis, porque se consagrou como uma das mais famosas da história, não só dos tênis de basquete. Ele é usado por qualquer homem, mulher, jovem, que nem pensa em pisar numa quadra, é só estiloso. E também, claro, pelo meme dele chorando, que é ridículo, mas acho que hoje estão usando menos até. Mas ele foi trocado pelos memes que surgiram do The Last Dance. O objetivo do Jordan, então, era, acho que, retomar um pouco dessa imagem que ele achou que estava perdendo. Então acho que essa foi a parte mais interessante do The Last Dance, que foi ver uma recuperação da discussão. E até pessoas que viveram aquela época, jornalistas que cobriram aquela época, ou que começaram a acompanhar um pouco depois, mas que viram de perto, retomando a conversa, né? Porque a gente tem que lembrar que o The Last Dance foi transmitido, ou foi publicado, vamos dizer assim, no começo da pandemia, quando estava todo mundo sem esporte para assistir, e a gente viu a imprensa que cobria o basquete retomar essas conversas. Ah, mas nessa época aqui, o que aconteceu? Por que o Bulls não ganhou esse ano? Ou ganhou? O que o Jordan fez? Será que o Jordan vacilou nessa? Alguns outros assuntos voltaram à tona sob a ótica que a gente tem do esporte hoje. Serviu para educar, entre aspas, quem não estava tão familiar com a história dele, e serviu para quem acompanhou rever, né? Porque o esporte é uma coisa que a gente tem essa tendência de não revisitar. A gente lembra, a gente vai na mesa do bar e conversa, lembra daquele jogo, aquela final? A gente não para assistir de novo. Na pandemia a gente parou, porque não tava passando esporte novo. A Globo foi lá e passou final de Copa do Mundo de 20 anos atrás, no domingo, às 4 da tarde, quando passaria o Brasileirão. E aí todo mundo foi lá pra mim, mas essa final de 94, essa seleção de 94, era como a gente lembrava? Porque a gente viu o jogo inteiro, não viu os melhores momentos, ou só os gols, ou só um documentário. A gente viu o jogo. E na NBA aconteceu a mesma coisa, e era canal retransmitindo os jogos do Jordan, porque o Jordan estava em alta pelo documentário. Então foi uma experiência bem legal para revisitar esse impacto cultural do Jordan sobre diferentes gerações, os novos conhecendo e os antigos revisitando. Eu acho importante a gente lembrar que antes do documentário do Jordan, do The Last Dance, uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que a esmagadora maioria dos adolescentes abaixo de 25 anos achava que o Jordan era uma marca de tênis. Eles não faziam ideia que a marca estava associada a um atleta. Então a gente entende que o Michael Jordan foi um fenômeno, ele estourou todas as bolhas, ele era conhecido no mundo inteiro, mesmo por quem não conhecia basquete, mas isso vai se esvaindo. As novas gerações não sabem quem foi, não têm acesso, não estão interessadas em assistir os jogos antigos. O documentário fez esse gesto importante de relembrar para um pessoal que de outra maneira iria sempre associar ele a uma marca esportiva. A gente cresceu vendo o final da carreira do Jordan com essa certeza de que o Jordan nunca seria ultrapassado. Era uma garantia, assim, era realmente dado que o Jordan era e seria para sempre o melhor de todos os tempos. E esse tipo de afirmação não se sustenta. Outros jogadores começam a ser considerados os melhores, o avanço da medicina esportiva, da ciência do esporte. A gente começa a pensar, mas será que o LeBron não é melhor porque ele dura mais tempo, ele tá aí há mais anos, ele tá jogando em alto nível mais do que o Jordan conseguiu jogar, que teve uma carreira muito mais curta, e eventualmente ninguém mais se lembra quem o Jordan foi, a não ser que exista um trabalho ativo de manutenção da memória. É por isso que existem os documentários, é por isso que a NBA se preocupa em trazer os jogadores da sua história para vários eventos, celebrou nos 75 anos de existência da liga, 75 atletas que foram importantes para o desenvolvimento do esporte. Não dá pra gente achar que as pessoas vão só lembrar dos melhores e assistir melhores momentos e vai ficar tudo bem. Se a gente não tomar cuidado, todo mundo esquece o Jordan, esquece do Pelé,
A gente precisa ter realmente um exercício para que eles continuem nos assuntos, que eles continuem sendo lembrados.